suportamos aquelas pessoas porque temos uma mente transformada. O cristão, ele precisa estar sempre, né, buscando em Deus ter essa mente transformada, porque senão a sua mente vai ser moldada com relação àquilo que você ouve e àquilo que você vê. E o mundo, ele entende disso, e a internet, ela vem com esse propósito, de ir moldando a nossa mente, né, de trabalhando a nossa mente, o nosso pensamento, levando cativo o nosso pensamento, e nós esquecemos da palavra de Deus, porque não estamos ali sempre meditando dela muitas vezes, mas estamos mais vezes ouvindo coisas que às vezes nós nem buscamos ouvir, simplesmente passa e a gente ouve, e a gente vê, e a gente assiste, porque chama atenção. Você não abriu o seu smartphone, você não entrou nas redes sociais com esse propósito, mas o adversário, ele tem um propósito de nortear a sua mente, e ele vai nos enviando algo que nós não estamos preparados para refutar, para renunciar, para resistir, né? E vamos moldando a nossa mente em relação a isso. Então, precisamos ter essa mente transformadora. E culminou aqui na festa da igreja falando que não existe uma unidade, né? Quem estava na festa da igreja, acho que foi o primeiro dia, foi o domingo, o pastor Jean Max, ele trouxe uma mensagem poderosa, se os irmãos puderem depois assistir, lá no nosso canal, dizendo que não existe unidade se Deus não estiver nesta unidade. Ou seja, pode existir uma unidade até sem Deus. Quando ele usou isso como base, a Torre de Babel, né? Então, pode até haver unidade sem Deus, mas a unidade que Deus quer é aquela unidade que Ele esteja presente. E que Ele esteja na direção de tudo. É Ele que deu o direcionamento. Então, nós, ao longo de todos os anos, nós aprendemos muitas coisas sobre unidade. E não só aprendemos para colocarmos o nosso currículo. Eu fiz, né, uma pós-graduação em unidade. Não. Nós aprendemos para colocarmos em prática, né? Para nós vivenciarmos essa unidade nas nossas vidas. Porque senão, irmãos, todo tema que nós tratamos é um tema que eu entendo que é um direcionar de Deus para as nossas vidas. Então, se não vira ano e volta ano e você continua caindo naquele erro que você já aprendeu antes. E eu já vi um pastor uma vez ministrando, falando assim, nós não precisamos de novas verdades. Nós precisamos aprender ou relembrar as verdades que nós esquecemos antigas. Caiu no nosso esquecimento. Enquanto existem muitas pessoas atrás do novo, Deus está dizendo assim, olha, isso aqui continua sendo novo. A palavra do Senhor, tem muitos irmãos às vezes que caem até nesse erro, eu sei que não cai por maldade, diz assim, a palavra do Senhor se renova a cada dia. Não. A palavra do Senhor, ela é nova a cada manhã. Só se renova aquilo que ficou velho. Então, a palavra do Senhor, ela é nova a cada manhã. Então, nós precisamos mergulhar nesta palavra, entendermos essa palavra e praticarmos esta palavra. Só existe um evangelho genuíno, só existe um cristianismo genuíno, se nós praticarmos esse cristianismo. Se nós praticarmos esse evangelho. E não tem como, irmãos, tem aí inserido nesse combo a renúncia. Porque nós vamos precisar renunciar. Nós vamos precisar abrir mão. Nós vamos precisar deixar algumas coisas para podermos nos enquadrar. Não é a palavra de Deus que se enquadra a gente. Não é a palavra de Deus que entra na nossa forma. É nós que entramos na forma da palavra de Deus, né? É você que entra ali e tem que entrar no molde. Aí como você está meio gordinho, né? Carnalmente falando, não é fisicamente. Aí eu estou defendendo o meu lado aqui, né? Para você entrar na forma de Deus, às vezes você está tão gordo de si, nós estamos tão gordos de si, né? Que aí nós temos uma certa dificuldade para você entrar nessa forma de Deus.
E aí o Senhor, meditando nesse texto, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O Senhor então me trouxe uma palavra para nesta manhã eu trazer para os irmãos desse pouco tempo que temos, que é os sabotadores da unidade. Não adianta termos aprendido, não adianta termos passado por todos os seminários de unidade que possamos ter passado, se não tomarmos cuidado com os sabotadores ou os inimigos da unidade. E eu sei que inimigos aqui, os irmãos que são pregadores, as irmãs que são pregadores, podem dizer muitos outros inimigos, mas eu só vou trazer 4 aqui, nesse tempo que tem, nesses 20 minutos que tenho. Esses 4 inimigos da unidade que nós precisamos olhar e entender que se nós não tratarmos isso, ele vai sabotar a unidade. Seja dentro da sua casa, seja lá na empresa onde você trabalha, seja no meio da sua família ou principalmente aqui na igreja. E esse inimigo, ele tenta o tempo todo, é como Neemias. Neemias está ali construindo, está com o povo, está fazendo, está levantando, mas sempre tem alguém dentro do mesmo contexto, do mesmo povo, do mesmo credo e da mesma religião, tentando sabotar aquilo que Neemias e o povo está fazendo. E a questão não é as pessoas em si, não é Sambalate, Gesem e Tobias. Né? Não são eles. É o espírito que entrou neles. Nosso problema, irmãos, que isso fique bem claro, não são as pessoas. São os espíritos que as pessoas permitem ou dão lugar para que eles atuem através das nossas vidas ou nas nossas vidas. E precisamos nos bloquear disso, para que esses espíritos eles não tenham vez na nossa vida. E só vamos conseguir isso quando de fato tivermos revestidos de Deus e conhecedores da palavra do Senhor. E quais são esses inimigos então? Quais são esses sabotadores? O primeiro aqui que eu quero destacar é o pecado oculto. O pecado oculto, ele é um sabotador de unidade. Existem pessoas que às vezes estão do nosso lado, estão cantando com a gente, estão tocando conosco, mas carregam dentro de si pecados que estão ainda ocultos. Por que o negócio não vai? Por que não está dando certo? Por que esse casamento não é mais como antes? Porque tem alguma coisa que está oculta e não está sendo ainda revelado. São pecados ocultos. E existem pessoas que às vezes buscam lidar com esses pecados com o tempo. De vez de fazer aquilo que a Bíblia ensina, confesse e deixa, vão lidando por conta da vergonha, por conta da exposição. O pecado oculto é um dos problemas piores para sabotar a unidade. É alguém que está inserido em um contexto, em um grupo, em um relacionamento, e que enquanto isso não for revelado, pode destruir tudo que foi construído. Toda uma história construída pode ser, mas por que você não me disse isso antes? Aí vem a decepção. O pecado escondido, ele escraviza e dá legalidade ao diabo trabalhar. Ele dá legalidade ao diabo trabalhar. Ele vai te paralisando aos poucos. Você pode ainda estar até em atividade, mas aos poucos você vai. Não, mas o tempo, se eu não falar nada, se eu me afastar, se eu mesmo me punir, o tempo vai fazer com que Satanás, irmãos, ele vai estar sempre te lembrando o seu pecado. Satanás vai estar sempre lembrando a você aquilo que você fez lá no seu verão passado.
É. Vai trazer à tona. Não foi com Martim Lutero, mas ali é o texto de Martim Lutero, um livro sobre Martim Lutero, né? Martim, você fez isso, você fez aquilo, fez uma lista dos pecados que Martim Lutero havia cometido. Mas no final ele falou assim, olha, você ainda esqueceu desse. Mas lá embaixo você coloca ali, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo o pecado. É isso, irmãos. Nós temos a graça de Deus sobre a nossa vida. E nós não podemos carregar esse fardo. Nós não podemos carregar esse mal. Procure um pastor, procure um líder, procure alguém, confesse. Se liberte disso, pague o preço. Não atravesse um ano com este fardo que quem sabe está contigo, ou comigo, ou sei lá com quem, há anos. E ainda não foi colocado para fora, ainda não foi confessado. Como é bom a gente confessar, é um alívio. A gente vê às vezes o gabinete como uma sala de tortura. Mas é a sala de remédio. É a sala de alívio de Deus. De alívio de Deus. Porque o pecado, quando ele é confessado, a bênção de Deus entra e o diabo não tem legalidade. O pecado escondido, ele não sustenta a unidade. Ele coloca a unidade em xeque. Você pode até ir durante muito tempo, mas não vai o tempo todo. E agradeça quando Deus levanta um profeta e te denuncia, já que você não tem coragem de confessar. Porque quando Deus levanta o profeta e te denuncia, é porque Deus te ama demais. Porque imagine você morrendo com um pecado que está oculto. Ninguém soube, mas duas pessoas souberam, Deus e o diabo. E isso é muito sério. Há quem diga que no céu nós vamos ter muita surpresa, né? Mas que no inferno também vai ter muita surpresa. Alguém vai chegar lá no inferno e dizer, você aqui? Que isso, você? Não é possível. Você era a santidade em pessoa. Se não tivesse o nome acima do Papa, eu te colocaria. Ou acima de apóstolo. E você aqui era algo que estava oculto. Ô irmão, Deus nos guarde nesta manhã. Deus guarde a todos nós aqui. Cuidado com aquilo que você está assistindo. Eu estava conversando com o pastor José Carlos há coisa de 15, 20 anos atrás. Eu participava de um congresso chamado Segredos do Coração, 15 anos eu acho atrás, 20 anos, ali em Belo Horizonte. E esse congresso às vezes era na igreja e depois ou era num sítio. E às vezes abria workshops para falar sobre temas específicos. Então você que participava do congresso, você escolhia para onde você ia. Se era temas sobre jovens e adolescentes, se era temas sobre mulheres, se era temas sobre homens. Então, como eu fui vários anos, então cada ano eu ia para ir aprendendo, né, vendo como que era e tal. Congresso era workshop de missões, workshop de família, workshop de música. Então tinha os workshops separados dentro desse congresso. E eu fui para o dos jovens e adolescentes, e quem era o líder da juventude dessa igreja era o Lucinho. E ele disse o seguinte lá para nós que estávamos lá, eu fiz um levantamento dentro da juventude da igreja, e 80% dos nossos jovens se masturbavam. 80% da juventude, lá tinha mais de 1.000 jovens. Irmãos, infelizmente, muitos pais não estão mais preocupados com os seus filhos, para onde eles estão indo, o que está acontecendo, o que eles estão analisando, o que eles estão vendo. Eu estou falando o que ele fizer. Não. Nós precisamos ter cuidado, mas jovens e adolescentes, vocês precisam ter cuidado. Porque o pecado oculto, ele te escraviza
ele te dá a sensação de felicidade, é como uma droga. Ela te dá a sensação da felicidade, do prazer, mas ela está te roubando de Deus. Ela está te roubando do Senhor. O que precisamos fazer? Trate sério isso. Abra mão disso, desses vídeos. Abra mão dessas séries terríveis e pornográficas. Abra mão de ver aquilo que Deus está dizendo para nós. Não veja, não assista. Abra mão de se envolver com pessoas que só querem a tua carne, mas não querem ver você na comunhão com Deus. Nós vamos falar sobre isso. O pecado escondido, ele rouba a alegria verdadeira. O pecado escondido, ele deixa você viver como se nada estivesse acontecendo para te roubar de Deus. O pecado escondido, ele rouba o seu tempo, te faz construir ao longo de sua vida para depois destruir tudo o que você construiu. Esse é o que o pecado escondido faz. O pecado escondido, ele te leva para o inferno. Então nós precisamos confessar. É procurar o pastor, procurar uma liderança e falar, olha, eu pequei. Foi há 15 anos atrás. Isso é libertador. Estou falando aqui como pastor e como psicólogo também. Isso é libertador. Tem gente que carrega um peso, não sorri mais como antigamente, por causa desse pecado, por causa desse fardo que carrega dentro de si. E às vezes não é algo tão terrível, mas ainda te perturba. Porque só uma palavra já resolveria. Mas que nesta manhã nós possamos fazer esta análise, essa avaliação sobre as nossas vidas, e dizer aonde eu estou errando. Fazer como o salmista, ele disse no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. E se tiver, guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pelo caminho reto. Porque Deus está nos... Irmãos, essa mensagem não é a mensagem que a gente ouve aí fora. Mas é uma mensagem que nos leva para o céu. É uma mensagem que nos aproxima de Deus. Aleluia. Nós podemos passar a provação que for, mas não podemos cultivar e nem carregar e nem alimentar um pecado oculto, porque ele vai nos estragar. Ele estraga tudo que está à nossa volta. Outro sabotador da unidade é o orgulho. O orgulho, ele sabota a unidade. Orgulho, no grego, é tudo o que passa da medida. Tudo que você pensa que passa da medida. Então nós precisamos tomar cuidado, porque alguém certa vez disse que a pessoa orgulhosa lembra Deus, Satanás. O orgulho carregado na nossa vida vai sempre lembrar Deus, Satanás. Então, Deus, quando olha uma pessoa orgulhosa, ele lembra de Satanás. Olha que coisa terrível. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque o orgulho é algo terrível. É algo que nos rouba de Deus. É algo que nos rouba das pessoas que estão à nossa volta. É algo que nos atrapalha no nosso viver diário. Não existe algo mais venoso contra a unidade que não seja o ar de superioridade. Porque enquanto o Senhor é o grande Deus e se torna servo, nós que somos o pó da terra estamos queremos nos sentir melhor do que às vezes até o próprio Deus. Quem somos nós? O cargo não nos faz sermos melhores do que ninguém. Você pode estar aqui e ser almirante da marinha, ser pastor da maior igreja, ser pastor da igreja. Não, você pode ser o melhor músico. Isso não te faz ser melhor do que ninguém. Aprendamos com Jesus.
que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de homem, descendo para servir a cada um de nós. Esse é o Espírito, irmãos. Tem pessoas que não conseguem, o orgulho não nos permite nos submeter na unidade. Porque todas as pessoas que vão liderar sobre nós são piores. E às vezes pode ser mesmo. Mas porque eu tenho o espírito, né, de unidade, eu estou na unidade, eu me permito estar debaixo daquela pessoa, porque eu entendo que foi Deus que colocou ela ali. Por mais que você se acha mais capaz, eu sou melhor, o meu departamento é o melhor, eu evangelizo mais do que qualquer outro. Cuidado com esse espírito de julgamento dos outros. Cuidado com a altivez. Cuidado com o seu orgulho. Satanás tinha tudo no céu e perdeu tudo por causa do orgulho. Subirei ao trono de Deus, vou me assemelhar a Ele. E o Senhor, e esse espírito não estava só sobre ele, mas na terça parte, né, dos anjos estava naquele mesmo. O problema ali é que o orgulho, ele nasce no coração do diabo, né? E ele é banido do céu. Nós somos tentados nos permitimos por conta de posições, e às vezes sem posição nenhuma. Tem gente que, né, se acha sem ser. Né? Se sendo não se deve achar, imagine sem ser. Não é verdade? E a gente fica aterrorizado com esse tipo de coisa. Então, cuidado. Não deixe isso acontecer. Fala isso para o teu irmão aí, cuidado com o orgulho. Nós somos iguais. Nós somos iguais. Nós somos iguais. Existe também, irmãos, um inimigo chamado complexo de inferioridade. Mas o complexo de inferioridade é um sentimento de incapacidade. O complexo de inferioridade é um complexo de culpa, né? De baixa autoestima, que pode ser tratado, né, por conta, né, de um tratamento psicológico, né, pela sua vivência do passado, pelas suas perdas. É algo psicológico, mas que precisa ser tratado. Mas existe aquela falsa humildade. Você já viu a falsa humildade? O irmão é tão capaz para assumir a função, ele diz, quem sou eu? Ai de mim. Eu sou a titica da titica, eu sou aquela parte do pão que ninguém quer comer, a última, que não tem um lado, só tem um lado. A pessoa é extraordinária. Não sei se está querendo que a gente exalte ainda mais. É como aquela pessoa que vem cantar na igreja, a voz dela está boa, mas, irmão, estou com a voz muito ruim. A situação está terrível aqui, minha garganta, a gente está vendo que está tudo normal. Tive uma semana terrível, mas é para Jesus. Se fosse assim, não cante, porque Jesus merece o melhor. Cante na sua casa, cante em todo que é lugar, você continua cantando, mas aqui tem que dar o melhor. Aí a pessoa vai cantar, né? Canta. E tá, aquela glória desce na igreja. Qual a ideia disso aí? Se com a voz ruim ela tá assim, imagine com a voz boa. Vai descendo as pessoas. Rapaz, ou você entregou, com a voz ruim você tá assim, você é maravilhosa mesmo. É para alimentar a sua autoestima. Isso é falsa humildade, né? Não se envolve com nada, não faz nada, não se entrega a nada, não pode nada e não tem condição, mas para as outras coisas que não são de Deus tem. Precisa de alguém para ajudar na secretaria, não pode. Precisa de alguém para ajudar para ser o vice ali, não pode. Precisa de alguém, quem sou eu, não tem coisa. Tem sim. Mas às vezes não se posiciona. E às vezes usa essa falsa humildade.
ou esse complexo de inferioridade por conta de alguma perda ou de algum trauma que teve no passado. Hoje, nesta manhã, no mês de dezembro, levante a sua cabeça. Vire 2025 com a mente diferente. Não sei se eu vou estar com todos vocês até o final do ano, mas vamos virar 2025 com a mente transformada. Vamos entrar 2025 com a cabeça erguida. Vamos entrar 2025 nos posicionando. Deixando de ficar acusando A ou B ou C, porque você está nessa condição. Eu estou assim por causa do irmão, por causa da irmã, por causa do pastor, por causa disso. Não, se levante. Se posicione. É por causa dos meus problemas. Deus não é culpado dos seus problemas. Você que muitas das vezes é culpado dos seus problemas por causa das suas decisões erradas. Por causa das suas escolhas erradas. Mas não permita que isso te paralise. Levante a sua cabeça, pague o preço da sua decisão e vá em frente servindo ao Senhor. Procure o seu pastor na sua igreja e fala assim, olha, pode contar comigo. Nós vamos levantar um coral aqui na igreja. Nós vamos levantar uma orquestra aqui na igreja. Se posicione, pastor, pode contar comigo. Não quero não, que a minha voz é de taquara rachada. A minha voz, pastor, se eu cantar, sai todo mundo. Irmãos, tem muita gente que canta no coral que antes era desafinado. Eu mesmo não cantava muito bem, não canto até hoje. Mas o coral me ajudou. Ajudou a melhorar um pouquinho a questão de ouvido. Que às vezes o problema da voz é o ouvido. É a escuta. Então, ajuda você a organizar, melhorar. Aí tanta gente, aí 5 irmãos se apresentam. É tempo de trabalhar para Deus. É tempo, isso Deus está falando para todos nós aqui. E eu termino, eu tenho 3 minutos falando sobre alianças erradas. É outro sabotador de unidade. Alianças erradas. Está aí os nossos irmãos que se batizaram. E todos nós que estamos aqui. Cuidado com as alianças que nós estamos fazendo. A família está numa harmonia maravilhosa. Os filhos em total obediência aos pais. Os pais se amando, tudo certinho. Aí o filho começa a andar com quem não deve. Faz uma aliança errada com alguém. Aí começa a ouvir as pessoas. Aquela harmonia que tinha na família começa a desmoronar. Aquela unidade que tinha na família. Porque as pessoas que fizeram unidade estão assim, você ainda está nessa de respeitar os seus pais? Você ainda está nessa de seguir os conselhos dos seus pais, obedecer aos seus pais? Vai ouvir os conselhos do mundo meu para ver onde você vai parar. Desonra mesmo a sua família e os seus pais para ver onde você vai parar. Então, as alianças erradas têm feito, irmãos, os lares, mães estarem tristes, mães estarem deprimidas, pais estarem desgostosos, porque os filhos estão fazendo aquilo que estão ouvindo lá fora. Estão fazendo alianças com quem não tem nada de Deus. São pessoas boas. São amigos, comem com a gente, sorriem para a gente, levanta a nossa autoestima. Mas não nos querem perto de Deus. Eles querem você até na igreja, mas não querem você perto de Deus. Pode frequentar culto. Você acha que Satanás está com esse negócio de não deixar você não frequentar? Pode vir. Desde que você continue comigo. Irmão, a questão do pecado oculto, o Senhor me lembrou isso aqui agora. Eu falei isso na reunião de obreiro, pastor Robson. Não sei se o irmão se lembra. Hoje em dia, o nosso maior problema não é a pessoa pecar. É a pessoa confessar o pecado. E aí, quando a pessoa peca e confessa o pecado, fica mais... a gente fala assim, glória a Deus. Porque todos nós estamos sujeitos a errar. Estamos ou não estamos, irmãos? Todos nós que estamos aqui, do altar até a portaria. Ninguém pode ficar apontando a mão para o outro porque o outro errou, aqui eu não errei, o outro errou e tal, porque todos nós estamos sujeitos.
Eu já errei em algum momento da vida, você também. E a vida é assim. O que não pode é a gente ficar atacando os outros ou achar que somos melhores do que os outros. Mas o problema é quando, eu disse aqui na reunião de obreiro, é quando as pessoas pecam e continuam pregando, continuam pastoreando, continuam tocando em adultério, em fornicação, em prostituição, né? Alguns cheirando, e ainda continua subindo no altar, carregando o pecado, mas mantendo o seu status quo. Deus nos guarde, irmão. Eu falo com o maior temor. O dedo vai para aí, mas vem 3 para a minha direção aqui. Eu sei disso. Deus nos guarde. Errou, confesse. É algo grandioso diante de Deus. Por que num adultério a primeira pessoa que precisa saber é o outro cônjuge? Porque fica mais leal. É muito triste alguém saber pela boca do outro que o seu marido ou a sua esposa está lhe traindo. Houve um problema, houve uma queda? Procure. Não sei como dizer. Procure o pastor. Procure a liderança da família. Eles vão te orientar. E aí você vai saber conduzir a situação. Houve alguma situação, foi um erro. Aí não, mantém isso. E as pessoas carregam isso ao longo da sua vida. Esse fardo. E não é confessado. Mas não adianta. A Bíblia viva. Eu não sei onde está o texto, mas na Bíblia nossa, revista e corrigida, diz assim: aquele que mente não irá muito longe. Mas a Bíblia viva, a Bíblia na linguagem viva, ela diz assim: a mentira tem perna curta, que é uma linguagem mais atual, mas para a juventude, né? A mentira, ela tem perna curta. Mas, pastor, está tudo em harmonia, né? Tudo em harmonia. Eu vou confessar isso. E se você foi chamado agora para a eternidade? O que vai acontecer? Eu já vi pastor pregando aqui, irmão, de repente parou e fez assim, pum, foi embora. Morreu o T.D. Jakes? Que é isso? Ele passou mal agora. Busca essa informação aí, porque ele passou mal e parou assim, está sendo, né? Mas já vi vários pastores, né? Que, não, pessoas cantando, parou. E aí? Não deu mais tempo. Acabou. Por conta de manter. Pelo menos ficou o meu legado, meu nome, Que isso, irmãos? Alianças erradas é um perigo. Destrói família, destrói a harmonia do lar, destrói tudo pela frente por causa de alianças erradas. E eu sempre falo isso aqui, dependendo da aliança que você faz, ou essa pessoa vai te aproximar do seu objetivo, ou ela vai te afastar do seu objetivo. Dependendo da aliança que você faz com alguém, ou ela vai te afastar do seu objetivo que Deus tem para a sua vida e você tem para a sua vida. Cheio de sonhos, eu vou chegar ali, aí faz aliança com alguém, seja por namoro, ou seja por amizade, essa pessoa vai, não, que nada, o negócio é esse aqui. Aí joga aquele banho de água fria. A pessoa estava cheia de alegria, já começa, depois não quer mais ser nada. Cuidado com as alianças erradas. E eu encerro aqui dizendo assim, as alianças erradas nos expõem a locais inadequados. Dependendo das alianças que você vai fazendo, essas alianças vai te levando para lugares inadequados. Daqui a pouco, você menos imagina, você está indo para show. Você está assistindo coisas que Deus não está ali presente. Você está dentro de boate ouvindo música. Se eu não fico dentro de casamento com música do mundo, imagine ir para algum lugar assim. Eu não estou falando que a gente não deve ir para um restaurante, quando está tendo algo, porque ali não é um lugar, né,
evangélico, não é um lugar... Então, o dono da casa coloca, mas você ir num ambiente evangélico e ter isso, aí não dá para sustentar a gente lá, né? E ir para um lugar onde você sabe que Deus não está ali. E tem gente que fica curtindo. Curte lá no Facebook, curte lá no Instagram, curte. Quando você curte, você está dizendo assim, olha, está aprovado o que você está fazendo. Está aprovado o que você está fazendo. Estou contigo. De vez em estar tirando aquela pessoa daquele meio, ó, vamos conversar no inbox, quero conversar contigo. Não vai pisar na cabeça da pessoa, porque a pessoa, se está num lugar desse, é sinal que ela está já fraca. Né? Você tem que abraçar essa pessoa, tem que ajudar. Agora, apoiar também não pode. As alianças erradas nos expõem a mais influências. A filha nunca tomou uma bebida alcoólica, mas por causa das alianças que fez lá fora. Nunca usou uma roupa inadequada, mas por causa das alianças que fez lá fora. Já começa a usar a tomara que caia, shortinho bem aqui em cima, todo rajado. Infelizmente, muitos pais e mães permitem isso. Eu não estou falando de adulto, não, estou falando de criança, irmão. Eu estava dizendo ali para os irmãos hoje que a ceia do modo antigo, até o culto foi do modo antigo. Procurou o pregador palavras agradáveis, diz Salomão. Mas o escrito é palavras de verdade. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Alianças erradas nos expõem a grandes perigos. Meu filho, quem não conhece essa história, né? Não sei se é história com H ou se é com E. A filha cristã saindo com os meninos, a minha mãe soube que ia sair com meninos que não eram meninas, que não eram da igreja. Meu filho não vai, lotado. Mamãe, vai contigo, deixa a mamãe com você. Não, não vai, só se for lá na mala, mãe. Lá na mala, se tiver lugar, que aqui não tem mais lugar para a senhora, não. Segundo a história, tinha uma caixa de ovos. O carro bateu, morreu todo mundo, mas os ovos permaneceram intactos. Foi fato? Foi fato isso, ó. Para mim era uma história de cué. Foi fato, segundo o pastor Robson. Não vou colocar aqui na minha... É só se Deus for na mala. Ela fez, então vai com Deus, foi isso mesmo. Vai com Deus, ela só se Deus for na mala. O carro bateu, morreu todo mundo e os ovos que estavam na mala permaneceram intactos. Então, não brinque com Deus. Antigamente tinha uma música que dizia isso. Não brinque com Deus, cuidado com os dons que Ele te dá. E aí vai, eu esqueci o corinho. Então, mas não podemos brincar com o Senhor. As alianças erradas nos expõem também à ira de Deus. Então, que o Senhor possa guardar esta palavra no nosso coração. Nós vamos virar 2025, mas vamos virar com alianças certas. Se existe algum pecado escondido ou oculto, nós vamos confessá-lo em nome de Jesus. Fique de pé, fica de pé. Quero orar por toda a igreja nesse momento. Ao meio-dia, nós vamos para a ceia, daqui a pouco. Faça uma autoavaliação de você. A ceia, ela é propícia para isso, porque a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Né? A Bíblia não nos ordena ficar examinando a vida do outro, mas examinar a nossa própria vida. A gente pode aconselhar alguém, ajudar alguém, mas esse autoexame ele precisa ser feito pela gente. E pedir perdão a Deus pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelas nossas omissões. Quando confessamos os nossos erros, o sol volta a brilhar sobre as nossas vidas. E o nome do Senhor é confessado. Marlon falou sobre dízimo aqui. Né? Tem coisas